O fone close. Ai, Você vai apertar aqui e encerrar, tá? Depois. naquela bolinha aqui, né? E lá em cima aparece um encerrar. Isso, aí Tá. você aperta. Estamos informando seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Continue. Estamos chamando os seguidores para ver seu vídeo. Muito bem. Tá. Então. Uhum. Qualquer coisa você tá daqui, tá? Tá. Oi, Joviana. Boa tarde. Faltam 30 segundos só. Oi. Abraço. Boa tarde, amigos queridos. Estamos aqui então mais uma vez na continuação do Evangelho. Hoje o tema é a progressão dos mundos, capítulo 3, item 19 do nosso Evangelho. Vamos fazer a nossa prece inicial para que os bons espíritos acompanhem o nosso trabalho. Elevando os nossos pensamentos, Senhor, queremos rogar a Ti que os Teus prepostos, os Teus assessores, possam nos acompanhar, Senhor, no trabalho da tarde de hoje. Possam levar as criaturas que precisam de um consolo nesses dias, Senhor, essa energia produzida sempre pelo Evangelho. Abençoe todos os nossos propósitos, Senhor, de crescimento, de avanço e de compreensão, principalmente dos textos. Ilumina a nossa mente para que possamos alcançar essa essência poderosa, capaz de transformar a nossa existência, Senhor. Que a Tua luz desça sobre nós e que na tarde de hoje seja significativa, Senhor, para cada um agasalhar em seu coração mais um dos seus ensinos, mais uma potência divina para a nossa alma. Abençoe e fique conosco, que assim seja. Bom, hoje nós temos então progressão dos mundos. O progresso, nós sabemos, todos nós, que é uma lei da natureza. Está lá na questão 776 do Livro dos Espíritos. Mas também tem uma coisa que vale a gente esclarecer, que também está nesse mesmo capítulo do Livro dos Espíritos, que é o estado de natureza, né, e a lei natural. O estado de natureza é o estado primitivo, quando o espírito inicia as suas primeiras, né, pegadas, vamos dizer, é o ponto de partida, né, o ponto zero do seu desenvolvimento intelectual e moral. E a lei natural é aquela que contribui para o progresso da humanidade, né?
rege a humanidade inteira e o homem se melhora à medida que melhor compreende e pratica a lei natural. Então, dependendo do seu desenvolvimento, né, ele avança ou estaciona. Retrogradar ele não pode voltar atrás. Uma vez os conhecimentos adquiridos, eles fazem parte do espírito, não os perde mais. O que acontece é que para algumas encarnações, esses conhecimentos ficam às vezes adormecidos, né? Para que a criatura viva a sua experiência de forma diferenciada. Mas estão lá, guardadinhos. Desencarnando, eles retornam, né? A mente consciente e o espírito passa então, passa então a ter consciência de tudo, né? Enfim, todos os seres animados e inanimados da criação estão submetidos à lei do progresso. Não tem nenhum que fique para trás. Tudo cresce em a natureza, né? E isso é a bondade divina, que quer que tudo engrandeça, que tudo prospere. É o nosso Deus, é o nosso Pai, o nosso Criador, que deseja imensamente que alcancemos esse estado especial para trabalhar ao seu lado como co-criadores. Até a destruição que nos assusta, às vezes pensamos, meu Deus, é o fim de tudo, é apenas um meio para atingir a transformação para um estado mais perfeito. Muitas vezes estamos estacionados, estamos às vezes tão desencantados com a vida que não avançamos, ficamos parados, inertes. E às vezes é preciso este balanço, né, através da destruição, para que a criatura comece a ver o que tinha diante de si e que não soube valorizar, né? Tudo morre para renascer melhor, tudo. E o progresso dos mundos vai aos poucos se renovando, se ajustando, né? Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem, os mundos, os planetas também. É interessante que os mundos, eles progridem materialmente, né? À medida que o homem progride moralmente, é interessante que a gente percebe na história da Terra, na história antiga, de lá para cá, quanta coisa melhorou. Eu penso nas moradas, né? As moradias, a maneira, nos estudos que a gente faz do Velho Testamento e, enfim, nos atlas, né, nos mapas que nos mostram como agiam e como viviam aquelas pessoas daquele tempo, as casas eram muito rudimentares, até mesmo os palácios. Não tinham, assim, claro, tinha os mármores, os granitos, aquelas coisas bonitas, né? Mas era tudo muito rudimentar, muito distante ainda daquilo que nós vemos hoje, muito mais elaborado, muito mais trabalhado, porque a intelectualidade do homem se aprimorou, avançou, né? E o mundo também, oferecendo muito mais oportunidades. E aí, então, as criaturas foram se adaptando a uma nova ideia, a uma nova modelo de viver, né? Então, imagine se nós pudéssemos seguir as diversas modalidades da Terra, né? Desde em que os átomos se aglomeraram por primeiro, lá no início, e daí depois as convulsões que aconteceram, o surgimento, né? O surgimento da Terra, depois o surgimento na água dos primeiros seres vivos, o desenvolvimento, são bilhões e bilhões de anos. E tudo isso foi acontecendo à medida em que o tempo fosse passando, o progresso vai avançando, os seres humanos foram acontecendo, surgiram os primeiros homens na Terra, depois começa com a história do Adão, que poderíamos dizer que é um homem, primeiro homem inteligente mesmo, que esteve na Terra, e que começou o desenvolvimento, então, onde nós aprendemos que a moral do homem era muito mais difícil o desenvolvimento do que a material, e continua até os dias de hoje. Aliás, ainda é a ignorância e o egoísmo do homem que obsta o crescimento
né, o desenvolvimento. Muitas vezes estacionamos justamente por conta deste sentimento, né? Sentimento negativo, sentimento fruto da ignorância. Infelizmente ficamos assim até que nos aconteça, né, algo, a destruição, né, algo que abale as nossas estruturas, e nós então somos obrigados a ir em busca de alguma coisa mais consistente dentro de nós mesmos para dar suporte, né? Enfim, nós veríamos então o mundo desde os primórdios a percorrer uma escala incessantemente progressiva. Aí a gente pode ver o quanto os mundos progridem, né? Imagine ao tempo dos dinossauros, se eles ainda estivessem conosco até agora, não seria possível a vida humana sobre a Terra, né? Então tudo isso foi sendo trabalhado. A gente conhece a história dos engenheiros siderais, né, que trabalham constantemente nas transformações, né, nos elementos renovados, né, e reajustados. Então isso é lindo, é maravilhoso a gente perceber a criação, principalmente as plantas e os animais, né, que nos encantam com as suas cores, com a sua diversidade, né, em lugares diferenciados também. Nós começamos a perceber que as criaturas se adaptam ao seu espaço e o corpo físico que elas geram é de acordo com os elementos que ela encontra naquele espaço. E isso tem muito a ver com todos nós. Nós humanos temos a nossa constituição física de acordo com os elementos que o nosso planeta oferece, né? Então, se estivéssemos encarnados em planeta diferente, nós teríamos a constituição física daquele planeta, né? Seria completamente diferente daquela que nós usamos aqui na Terra, né? Então, isso é encantador, porque às vezes, né, a gente não se depara no espelho, faz uma boa maquiagem, faz um cabelo bonito, né? E se olha lá e se acha assim bonita, né? E como a gente age de forma equivocada. Nós somos lindos como fomos formados, porque nós temos tudo o que precisamos para o desenvolvimento de nós e do nosso planeta, para o crescimento nosso e do nosso planeta. Os elementos que nos foram fornecidos como vestimenta para o nosso espírito, ele possui 5 sentidos poderosos. E nós nem sequer nos damos ao trabalho de desenvolver esses sentidos. Muitos de nós andam tão ocupado para fora de si que esquece de testar a sua audição, a sua visão, o seu tato, de respirar o perfume da natureza, de sentir o oxigênio entrando nos seus pulmões, expelindo o gás carbônico. São tantas coisas extraordinárias que nos dariam uma vida muito mais saudável se abastecêssemos a nossa visão com as coisas extraordinárias que a natureza nos oferece. Hoje, a quantidade de cores nos insetos encantam. Quem já parou para ver uma borboleta deixando a crisálida? Quem conseguiu ver este momento extraordinário e precioso? De repente, um inseto, tipo a joaninha, tão delicada, com sua asa vermelha, com bolinhas pretas, como foi constituído dessa maneira? São extraordinárias, são tudo motivos para reflexão. Observar o broto que sai da roseira, o botão que mais tarde vai oferecer a rosa. Acompanhar esse crescimento no dia a dia. Encantar-se com o perfume que se desprende das pétalas das flores. E se auxiliar o desenvolvimento da natureza. Tudo tem energia. E se nós pusermos a nossa energia amorosa e positiva nos irmãozinhos primevas, né, os primeiros, plantas, animais, se nós dividirmos com ele essa nossa energia que já está mais apurada, né, que nós somos donos dela, nós não estamos
totalmente mais sobre determinismo divino, já fizemos as nossas escolhas, podemos elaborar uma energia com os nossos pensamentos amorosos extraordinária e depositar por sobre a planta, dando a ela um adubo que em lugar nenhum há de se encontrar. São tantas as belezas do mundo progredindo a cada dia que passa. É claro que é imperceptível esse crescimento às gerações. Vai evoluindo, mas nós não conseguimos perceber. Assim como a roseira que está no nosso jardim, ali toda verde. De repente, olhamos pela janela e tem 4 rosas. E pensamos, meu Deus, eu não sabia, não tinha visto. Eu não vi nem sequer os botões. E as rosas já desabrocharam. Assim acontece com a progressão dos mundos. Está acontecendo. A velocidade da Terra, ela não está estacionada. Ela anda em alta velocidade. Não a sentimos. Nós temos muitos sentidos. Achei muito engraçado uma situação acontecida. O Roberto estava lendo um livro, né? Mas um livro que não é comum, que é um livro que foi escrito em 1864, editado em 1920, se não me engano. E eu também estava. Nós começamos a ler na mesma época, sem saber um do outro, né? O mesmo livro que é Narrações do Infinito, como ele falou na palestra que ele fez, Narrações do Infinito de Camille Flammarion, né? E este livro nos faz acordar para o tempo que existe só no planeta, porque nos astros, nas estrelas, o tempo não conta. Mas nós aqui estamos deixando o tempo passar sem aproveitar o paraíso em que estamos vivendo. O mundo, há bilhões de anos, se preparou para nos oferecer as paisagens que hoje nos oferece. É claro que nós lamentamos muito as queimadas da Amazônia e que isso com certeza terá consequências danosas a todos nós. Mas e nós? O que nós fizemos pelo nosso jardim? Pela plantinha que está lá na nossa cozinha ou na nossa sala, que às vezes está secando por falta de água? O que nós fizemos com o nosso corpo físico, que também precisa dos nossos cuidados? Tudo isso esse livro nos mostrou, nos falando de um espírito conta, né, as evoluções, os trabalhos que ele faz na espiritualidade estelar, vamos dizer assim, né, no universo. Ele está visitando estrelas e daí ele começa a contar o que ele vê dessa estrela. Ele está lá em capela, de lá o que ele enxerga da Terra, ainda em espírito ele está. E ele vê a Terra sair do ponto de partida em que nós nos encontramos e retroceder até o momento da sua criação. Porque ele viaja, ele sai de capela e viaja numa velocidade muito alta, então ele fica vendo esse retorno dos elementos, né? E aí a gente percebe, lendo este livro, o quanto este mundo evoluiu, o quanto este mundo avançou. E acontece assim com todos os mundos. E o quanto nós avançamos também, saímos do estado primitivo, passamos para expiação e prova e estamos adentrando ao mundo de regeneração. O mundo primitivo foram as primeiras experiências. Expiação e prova já diz o nome, né? Foi o pagar as contas, né? Quando nós estamos no processo de pagamento de contas, vamos dizer assim. E o mundo de regeneração, eu lembro de uma história de uma árvore que foi arrancada lá perto do nosso centro, lá perto do supermercado Mesc, numa idade adulta. Era uma imensa árvore que tinha lá. E como o asfalto ia passar ali, eles retiraram com raiz e tudo e transplantaram a árvore aqui onde eram os antigos bombeiros. Tem uma praça ali no meio, entre os dois asfaltos. E ali foi colocada aquela árvore. E quando eles colocaram a árvore, eles colocaram muitos suportes nelas, uns fios de arame, de aço, né?
amarrando a planta para que ela não pendesse para um lado e nem para o outro, né? Enterraram fundo e colocaram ali. E a gente, como eu moro aqui, passava diariamente para o centro, ficávamos vendo então aquela planta fazer um esforço para renovar-se, né? Ela murchou, caíram todas as folhas, ela ficou escura. E todos os dias, pela manhã, se passasse ali entre 7, 8, 9 horas, víamos os trabalhadores, né, da prefeitura, os especialistas, né, na planta, cuidando, adubando, cercando, segurando ela mais aqui, mais ali, e ela foi aos pouquinhos se regenerando, com tanto cuidado, com tanto amor. Ela foi se fortalecendo. E qual não foi a nossa alegria ao passar ali que vimos os primeiros brotos aparecendo? Regeneração é isso. Nós estamos entrando neste mundo maravilhoso de regeneração, onde os bons espíritos hão de nos cercar de todos os jeitos, nos oferecendo suportes para que a gente se encoraje, vá adiante, né? Adentre este mundo que avançou na sua evolução e nos aguarda, nos espera, né? Nos oferecendo este paraíso que nós conhecemos agora apenas externamente, sem adentrarmos na sua intimidade. E temos esse direito. Podemos observar uma flor, as nuances da sua pétala, o seu miolo. Podemos observar as belezas de tudo que está à nossa volta. Ao olhar as estrelas, podemos também refletir que muitas delas já nem existem mais e daqui a pouco também não vão existir aos nossos olhos. Ainda estão ali porque a distância é grande. Tudo passa, mas é preciso que se valorize. Sabe que nesse livro aqui nós descobrimos também que nem em todos os planetas existem seres com os 5 sentidos. Os corpos oferecem menos sentidos, 4 sentidos, né? Então, nós temos 5. E ainda mais sentidos a desenvolver se quisermos. O 6º sentido, como muitos relatam, né? Que já estão desenvolvendo. Então, nós temos essas possibilidades. O nosso mundo está caminhando, nós precisamos caminhar lado a lado com o nosso mundo. Então, nós podemos exercitar nossa mente, nossos pensamentos, as possibilidades que nós temos, descobrir as potências que existem dentro de nós. Sim, porque o nosso planeta tem muitas potências. E nos oferece essas potências. E estão sendo criadas mais no seu magma interior, né? As convulsões e tudo mais estão sendo expelidas para fora. Os grandes cataclismas que acontecem, as placas tectônicas que se ajustam, é a evolução do nosso mundo. Nós também temos as nossas placas tectônicas. Precisamos mexer com elas. E isso depende só da nossa vontade. Precisamos jogar para fora as impurezas. Precisamos trabalhar arduamente, assim como o nosso planeta trabalha dia e noite, para que os nossos elementos se purifiquem, né? É tão maravilhoso, é tão extraordinário. Enfim, o mundo foi trabalhado para nos oferecer uma morada mais agradável. Por isso, nosso compromisso para com o nosso amado planeta Terra, a nossa mãe Gaia. Precisamos respeitar e dignificar a criação divina extraordinária, que às vezes me deparo com pessoas que querem discutir a respeito de uma única vida, um único mundo, que somos os únicos habitantes do universo, que é blasfêmia o que nós fizemos, nós espíritas, né? Falando da pluralidade das existências, da pluralidade do mundo. E tentamos fazer com educação que essas pessoas compreendam o quanto diminuem a grandeza de Deus, fazendo com que as criaturas pensem nesta pequenez que é
uma única encarnação, um único mundo. Deus é infinitamente poderoso e nós não temos a mínima ideia da infinitude, não temos. Então por que pensar tão pequeno? Se nós temos as estrelas nos mostrando uma das coisas que o Lumen, né, este espírito que conta aqui a história, nos fala que a Terra é uma estrela, né, que é luminosa, de onde ele a vê. Então nós também somos uma estrela. E como habitamos essa estrela, muitas outras estrelas podem ser habitadas também, e devem, e são. No nosso livro dos Espíritos nos fala de bilhões de outros mundos semelhantes ao nosso. Que loucura isso! Então, vamos assim, morador e morada, caminhando lado a lado. Homens, animais, vegetais, né? Nada na natureza é estacionário, né? E essa é a majestade do nosso Criador. Como nós já tivemos este mundo primitivo, mundo de expiação e prova, entramos agora no mundo de regeneração, estamos entrando na nossa terceira etapa, né? Então, nós precisamos nos preparar para essa terceira etapa. Agradecer a Deus pela oportunidade deste mundo que anda a passos largos e que possamos acompanhá-lo para não ter que ficar de fora nessa nova história. Enfim, já imaginou se de repente tivéssemos que deixar este mundo para habitar um mundo inferior, ou mesmo um mundo de expiação e prova, sendo que o nosso estaria já, né, na fase terceira, a regeneração, onde nós estaríamos assim, nessa terceira fase, com simpatizantes, pessoas, né, simpatizantes, inteligências, grandes inteligências, com materiais disponíveis para as grandes conquistas. Sim, porque hoje a inteligência humana oferece uma infinidade, né? Hoje nós temos o celular, que alcança todas as distâncias instantaneamente. Então nós temos tudo isso com abertura, porque hoje se fala em conhecimento com abertura, sem medo, né? Para fechar os olhos para a existência física e ter de abri-los numa nova existência física, num mundo atrasado, ou de acordo com a nossa evolução. Porque às vezes estacionamos, não queremos ir adiante. E é o egoísmo e o orgulho que promove esta condição, né? Que nos faz parar no tempo. E aí é necessário esta revolução, esta convulsão de habitarmos num lugar onde não nos ofereça nenhuma condição de continuarmos desenvolvendo a nossa inteligência, onde vamos estar ao lado de criaturas desconfiadas, criaturas ignorantes, instrumentos rudimentares, criaturas fechadas em si, sem abertura nenhuma. Lembro muito da história do Galileu, né? Galileu Galilei, que no final ele é condenado, né, a desmentir, quer dizer, ele falava a verdade, mas eles diziam que era uma mentira, né? Então ele tinha que dizer o contrário do que ele havia, né, afirmado, que a Terra era redonda. Enfim, a quem nós culparíamos se estivéssemos na condição dele, tendo que voltar atrás nos nossos conhecimentos, porque as pessoas não aceitariam aquilo que nós levamos para este mundo, porque lá eles não têm ainda este alcance. E nós seríamos obrigados a viver nessa ignorância, mesmo tendo as faculdades mais desenvolvidas. E vendo nas estrelas o nosso mundo amado. Assim aconteceu com o pessoal de Capela, os exilados de Capela, lembram?
deixaram Capela, um mundo mais adiantado, para viverem na terra que ainda estava na fase de construção do seu primeiro mundo, né? Enfim, no mundo primitivo quase. Enfim, a gente precisa prestar muita atenção no orgulho e no egoísmo. Vamos lembrar das placas tectônicas íntimas, né? Vamos movimentá-las para que as convulsões aconteçam e isso seja extirpado de dentro de nós de uma vez por todas, né? Enfim, é muito triste quando nós, presos na crisálida, né, do nosso orgulho e do nosso egoísmo, nos negarmos a soltar as nossas asas, a abri-las vagarosamente e deixá-las secar para alçar voo. Muitas vezes pensamos nas mães que precisam deixar o jardim de estrelas em que se encontram para descer ao mundo de provas e expiação para resgatar um filho caído, um amor que ficou para trás. Vamos pensar em tudo isso. Vamos refletir profundamente na progressão dos mundos e no progresso dos homens. Nós fizemos parte de tudo isso. Vamos começar por apreciar o paraíso no qual nós vivemos. Vamos parar de falar que a terra é um vale de lágrimas. Porque se o é porque a nossa visão limitada assim o vê. Mas a visão só é limitada porque nós colocamos os limites. Nós podemos ver através de. Vamos soprar as nuvens, as brumas. Vamos ver as coisas com a veracidade que elas possuem, com a beleza que elas possuem. Quem já parou para olhar um formigueiro e ver o encantamento daquele trabalho extraordinário? Tem tanta coisa para ser observada, tantos lugares para ser trabalhado por nossa mente, estão ali, se oferecendo com todas as suas belezas, mas nós não enxergamos, porque as lágrimas estão cobrindo a pupila dos nossos olhos, porque estamos só voltados para nós mesmos, deixando que o egoísmo nos consuma, deixando de oferecer ao nosso mundo as nossas energias para somar com as energias daqueles que se preocupam com o progresso dos planetas e sermos também co-criadores ao lado do nosso Pai. Começarmos os primeiros exercícios. São tantas as oportunidades e tantas as belezas que, enfim, nos sentimos entusiasmados um tanto quanto demais, né? Mas já nesse mundo regenerador seremos felizes, porque agora, se deixarmos os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece adentrar a nossa mente, o nosso coração, a felicidade existe aqui na Terra mesmo. Que Jesus abençoe a todos nós. Obrigada, Pai, por tudo que nos ofereceu nessa encarnação. Obrigada por nosso planeta maravilhoso, extraordinário. Obrigada, Senhor, pelas pessoas que vivem nele. Amigos queridos, irmãos, mesmo equivocados muitas vezes como nós, vamos nos reajustando, nos ajudando, nos dando as mãos, nos abraçando, nos confortando, Senhor. Permita que aceitemos o auxílio dos bons espíritos, que nos abrem os olhos, que iluminam a nossa mente, para compreender o crescimento do nosso planeta, a beleza desta criação, a transformação dos elementos. Que este presente que recebemos
seja dignificado por cada um de nós, através da atenção que damos a cada pequenino inseto, a cada botão que desabrocha, a cada árvore que oferece sua sombra, a este céu estrelado, este sol, esta lua. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por existir. E obrigada por nossa doutrina espírita. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada, irmãs queridas e irmãos. Desculpe que eu sou muito entusiasmada. Que Deus abençoe a todos vocês. E que possamos retornar em breve para a nossa casa, que já estamos com muitas saudades. Um beijo para todos. Como pra gente, gostei, mano. O rei é aquilo ali que dá uma gotinha.